Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui a devolutiva das questões que foram aplicadas na semana passada, certo? Então são 3 questões de matemática e aí eu vou fazer essa devolutiva para que vocês possam analisar direitinho e tirar suas dúvidas, ok? Então vamos começar aqui pela primeira questão, né? Determine o quadrante em que está localizada a extremidade de cada arco a seguir, né? São questões semelhantes a algumas que vocês já fizeram. E aqui nós temos a letra A, π sobre 5 radiano. A letra B, 19π sobre 3 radiano. A letra C, 2.625 graus. E a letra D, 1.330 graus, ok? Então, está pedindo o quê? Para a gente determinar o quadrante em que está localizada a extremidade de cada arco. Dividido em 4 partes, né, em 4 quadrantes. E aí basta que a gente descubra o valor, né, de cada alternativa. E aí, consequentemente, dizer qual o quadrante que está localizado. E aí eu vou apresentar aqui para vocês aqui um ciclo trigonométrico, né, feito aqui nesse pedaço de papel. E aí lembrando que aqui é o eixo X e aqui o eixo Y, né? E aí que você sabe que daqui no sentido anti-horário é o zero, aqui seria o 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 Então a primeira opção é o seguinte, π sobre 5. Então é bem simples, né? A primeira opção, se você dividir π, né, que é 180, para 5, você vai descobrir que dá 36, né? Então, π dividido para 5 dá igual a 36 graus, né? 36 graus. Então, esses 36 graus, ele vai estar mais ou menos por aqui assim, né? Consequentemente, ele vai estar aqui no primeiro quadrante, tá certo? Então, a opção A diz que o π sobre 5 vai estar localizado no primeiro quadrante. A opção B, né, é 19π sobre 3. 19π sobre 3, você pode fazer dessa maneira, ó. Como é que eu reescrevo, né, esse número sem que o valor dele altere, né, fique alterado? Eu posso escrever 18π mais π sobre 3. Né? Então, você percebe que 18π mais π dá 19π sobre 3. Então, o número não vai alterar, né? Só a forma física dele que mudou aqui. Então, 19π sobre 3 é a mesma coisa que 18π sobre 3 mais π sobre 3. Então, nesse sentido aqui, você já descobre, né? Já encontra aqui a primeira determinação positiva desse número. Não precisa você fazer mais o restante da questão, né? Porque essa extremidade aqui do arco vai ser a mesma para esse valor aqui. Então, π sobre 3 equivale a 60, né? Então, 60 graus vai estar localizado mais ou menos por aqui no ciclo trigonométrico, ou seja, ele também vai estar no primeiro quadrante, certo? O outro número é 2625, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir esse número por 360 e aí vamos encontrar a quantidade de volta e consequentemente a primeira determinação positiva, né, que é o arco extremo, né, um dos extremos a esse valor angular aqui. E aí, consequentemente, novamente, né, a gente vai encontrar qual quadrante que ele vai estar localizado. Tá certo? 2.625. 2.625 e dividido para 360, 2.625 dividido para 360 vai dar mais ou menos 7, né? Então, 7 vezes 360 vai dar igual a 2.625
dividido para 360 vai dar mais ou menos um 7. 7 vezes 360 vai dar 2.520. Né? Então, quando você fizer a subtração aqui, você vai encontrar um valor igual a 105. Né? 2.625 menos 2.520 dá 105. Ou seja, você acaba de encontrar a extremidade desse arco e automaticamente você sabe qual é o quadrante que vai estar localizado. Né? Você sabe que daqui para cá, né, é um intervalo de 0 a 90 graus, daqui para cá é um intervalo de 90 até 180 graus e 105 fica nesse intervalo, ou seja, ele vai estar no segundo quadrante, mais ou menos por aqui assim, 105 graus, tá certo? Então você consegue descobrir dessa forma também. Vamos para a alternativa D, né? Alternativa D aqui é 1.330 graus. Você faz a mesma coisa, você divide para 360, né? E aí 1.330 dividido para 360 vai dar 3. 3 vezes 360 vai dar mais ou menos, vai dar 1.000, né? E 80 graus. Quando você fizer a subtraçãozinha aqui, você vai encontrar 250 graus. 1.330 menos 1.080 dá 250 graus. Ou seja, você acaba também descobrindo que a extremidade desse arco vai estar no terceiro quadrante. Mais ou menos por aqui assim. Tá certo? E aí você acaba descobrindo todas as alternativas. Né? A letra A e a letra B estão no primeiro quadrante. A letra C no segundo quadrante. E a letra D aqui no terceiro quadrante. Ok? Bom, pessoal, a gente vai aqui responder a segunda questão, né? E aí eu vou fazer aqui a leitura do enunciado. Para cada um dos arcos, calcule a primeira determinação positiva, o número de voltas completas em relação à circunferência trigonométrica. Depois, escreva a expressão geral dos arcos côncavos. Né? Então, está pedindo a quantidade de voltas, a primeira determinação positiva e a equação, né? A expressão geral dos arcos côncavos. E aí nós temos aqui a alternativa A, né? 820 graus, alternativa B, 500 graus, alternativa C, 20 π sobre 3 e a alternativa D, 5 π sobre 2. Né? Então, vou começar aqui pelo valor angular de 820 graus, né? Alternativa A. Então, você tem 820 graus, você vai dividir por 360, né? 820 dividido para 360 vai dar 2, né? 2 vezes 360 dá 720. E aí, quando você fizer essa subtração, né? 820 menos 720 vai dar exatamente 100. E aí você acaba de encontrar a primeira determinação positiva e o número de voltas, né? Aqui sendo o número de voltas e a primeira determinação positiva. E aí a expressão geral dos arcos côncavos, né? Lembrando aqui, ela é dada dessa forma: alfa mais k, que é o número de voltas, vezes 2π, né? E aí você sabe que a primeira determinação positiva é 100, mais o número de volta aqui é 2, vezes 2π, né? E aí você tem aqui a equação geral dos arcos côncavos, né? Isso dá alternativa A. Aí vamos aqui para a alternativa B. Alternativa B, você tem 500 graus, né? Então você vai fazer 500 graus dividido para 360. 500 dividido para 360 vai dar 1. 1 vezes 360 vai dar 360, né? E aí quando você fizer essa subtraçãozinha aqui, você vai encontrar um valor igual a 140, né? Um valorzinho de 140 graus. Ou seja, você tem a sua primeira determinação positiva, você tem a quantidade de voltas, né? Aqui é o número de voltas, e aqui é a primeira determinação positiva, né? 140 graus. A expressão geral fica dessa forma, ó, 140 graus mais
uma volta na circunferência, você pode escrever dessa forma, né? Então você tem aqui a equação geral dos arcos côncavos, certo? Essa é a alternativa B. Indo aqui para a alternativa C, né, nós temos 20π sobre 3. E aí, para você encontrar a primeira determinação positiva, o número de voltas e a expressão geral, você pode fazer da seguinte forma, né? Reescrever esse número, só que de outra forma, né? 20π sobre 3. De 20, né, para baixo, ou seja, qual é o número antes do 20 que é divisível por 3? O primeiro número é o 18, né? Então 18 dividido para 3, mais quanto foi que sobrou para chegar até 20, né? Faltou para chegar até 20, 2. Então 2 sobre 3. Então você percebe que 18π sobre 3 mais 2π sobre 3 é a mesma coisa que 20π sobre 3, né? Então você consegue já encontrar aqui a primeira determinação positiva. Resta agora você encontrar o número de voltas, né? Para você fazer isso, você divide 18 por 3 e vai dar igual a 6π, né? Repetindo aqui a primeira determinação positiva. Com esse número aqui, ó, 6π, dá para descobrir a quantidade de voltas? Dá. Por quê? Porque você sabe que 6π, né, fatorando aqui esse 6π, vai dar 2, né? Aliás, vai dar 3 vezes 2π, mais 2π sobre 3. Ou seja, 6π é a mesma coisa que 3 vezes 2π. Ou seja, você dá 3 voltas na circunferência mais 120 graus, ou seja, mais 2π sobre 3. Como é que fica a equação, né? A expressão geral dos arcos côncavos? Ficaria da seguinte forma. 2π sobre 3 mais 3, que é o número de voltas, vezes 2π. Certo? Então, ficaria o quê? 120 graus mais 3 vezes 360. Né? Então, você tem aqui a expressão dos arcos côncavos. E aí, por fim, nós temos a alternativa D, né? Que é 5π sobre 2, né? 5π sobre 2. E aí você faz, né, utilizando a mesma metodologia que você utilizou para alternativa C. Então, nesse caso, qual é o primeiro número antes do 5 que é dividir por 2? Bem simples, né? Nesse caso seria o 4. 4 dividido para 2 mais π, foi o que sobrou, dividido para 2. Então, aqui, ó, 4π dividido para 2 mais π sobre 2 é a mesma coisa que 5π sobre 2, né? Então, nesse caso aqui, você já encontra a primeira determinação positiva, né, que é π sobre 2 dá igual a 90 graus, e 4π sobre 2 para você encontrar a quantidade de voltas na circunferência. Se você dividir 4 para 2, vai dar 2π, mais π, né, sobre 2. Esse 2π aqui é exatamente uma volta na circunferência, mais 90 graus, né? E aí você faz a equação geral dos arcos côncavos da seguinte forma. π sobre 2 mais 1 vezes 2π. Primeira determinação positiva, o número de voltas, né, na circunferência. É a mesma coisa de você ter aqui 90 graus mais 360, né, que é 1 vezes 360. Isso equivale a 450 graus, né? Então você tem aqui a primeira determinação positiva, o número de voltas, né, e a equação geral, né, a expressão geral aqui dos arcos côncavos, ok? Essa é a alternativa D na segunda questão. Nós vamos agora para a terceira questão, né, que é encontre os valores de seno, cosseno e preencha a tabela abaixo, né? Então nós temos aqui os graus pré-definidos, nós temos o seno e o cosseno para a gente poder encontrar aqui esses valores, né? Então, olhando aqui para o ciclo trigonométrico, eu desenhei aqui um ciclo trigonométrico, eu acredito que dê para vocês conseguirem visualizar. Nós temos aqui o zero, né? Então nós temos π sobre 6, 30 graus, π sobre 4, 45 graus, π sobre 3, 60 graus, π sobre 2, 90, né? E assim por diante, 120, 135, 150, 180, até, né, novamente aqui o 360. Ou seja, nós temos aqui os simétricos, né? 30, quem é o simétrico? 30, 150, 210
e 330. Então, esses arcos são simétricos, né? O 45, quem é que é simétrico a 45? 135, 225 e 315, né? Então, aqui são os arcos de 30, 45 e 60 estão no primeiro quadrante e todos os simétricos a eles, certo? Então, com essa base aqui, e lembrando sempre da tabelazinha trigonométrica dos ângulos notáveis, a gente consegue preencher aqui o restante da tabela, né? Os valores que estão indicados aqui, ok? Então, vamos começar aqui com o seno de zero. Lembrando que o eixo x ele representa o cosseno e o eixo y representa o eixo do seno, tá bom? Então, observe o seguinte, primeiro grau, 0 grau aqui, certo? O 0 grau, qual que é o seno de 0 grau? Então, percebam que se você percorrer aqui o eixo x, né, que é o eixo do cosseno, lembrando sempre que esse ciclo trigonométrico aqui ele é um ciclo de raio unitário, né? O raio dele é 1. E aí, lembrando também dos sinais, né, de positivo e negativo, a gente consegue encontrar esses valores. Então, olha só, quando o seno, né, de 0 graus está no zero, aqui ó, no ponto de origem, isso significa que o cosseno é 1. Ou seja, o cosseno ele percorre esse eixo aqui, o eixo do x. E o seno percorre esse eixo aqui, o eixo do y. Certo? Então, quando o zero, né, vocês percebem que o zero ele está localizado aqui, quando ele o ângulo é zero, né, o seu cosseno vai ser 1. Porém, o seno vai ser zero. Né? Então, nós temos aqui o seno de zero é zero, já o cosseno de zero é 1. Né? O 30, né? O seno de 30. Então, vocês já podem perceber que o seno de 30, ó, ele já subiu aqui um pouco. Né? Vocês conseguem perceber que se você traçar aqui o raio, né? Você consegue perceber que essa movimentação aqui, ó, fez com que o cosseno caminhasse para cá, ó, diminuísse um pouco e o seno aumentasse, ó, certo? Então, lembrando da tabela trigonométrica, né, o seno de 30 ele é 1/2, né? Então você pode perceber que ele está realmente no meio, ó, na distância aqui do raio, que é 1. Então, o seno de 30 é meio. E o cosseno de 30? O cosseno de 30 vai estar mais ou menos por aqui, certo? Novamente, lembrando da tabela trigonométrica, né? O cosseno de 30 vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2, né? Então, o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Preenchendo aqui a tabelinha. Continuando, o seno de 45, ó. Continuando aqui a volta. O seno de 45, né? Se você traçar aqui, ó. Você percebe que o seno aumentou um pouco mais, ó. Já o cosseno diminuiu um pouco mais, né? Então, lembrando novamente aqui da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, o seno de 45 equivale a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, né, de 45? O cosseno de 45 seria o quê? Também raiz de 2 sobre 2. Né? Continuando aqui, o seno, né, de 60. O seno de 60 equivale a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60, né, você percebe que é 1/2. Está localizado bem no meio do raio, que é 1. Né? Então, o cosseno de 60 está no meio, é 1/2. Ok? Feito isso, né, relembrando aqui os ângulos notáveis, agora fica mais fácil de a gente compreender os outros valores, né, do segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? Então, 90 graus. Né? Ainda temos aqui o ângulo de 90 graus. O seno de 90, né, você percebe que o seno de 90 é igual a 1. Certo? Já o cosseno de 90 é zero. Ó. Você percebe que quando ele faz esse movimento aqui, ó,
o seno ele aumenta aqui, ele chega até 1, ele pode chegar até 1. Já o cosseno, ó, vem diminuindo, e no caso aqui do ângulo ser 90 graus, o cosseno é 0, certo? Continuando, 120. O seno de 120 é igual a quanto? Lembra que ele é simétrico a 60, né? Se o ângulo de 120 é simétrico a 60 graus, isso quer dizer que o seno dele, ó, vai ter o mesmo valor, é positivo, né? Tá acima do eixo de x, então isso é positivo. Quanto que era o seno de 60? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, então o seno de 120 também é a raiz de 3 sobre 2, certo? O cosseno de 120, veja que o cosseno de 120 vai estar do lado negativo do eixo x, ó, ele está daqui para cá. Então, ele vai ser, né, ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 60, só que do lado negativo do eixo x, né? Então, o cosseno de 60 é 1 meio. O cosseno de 120 é menos 1 meio, certo? Acho que dá para vocês entenderem aqui. O seno de 135, ó. Percebam que o 135 ele é simétrico a 45. Então, o seno de 45 e o de 135 são iguais, né? Que é igual a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 135 equivale ao cosseno de 45. Então, você percebe que é raiz de 2 sobre 2, só que do lado negativo. Ó. Então, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, você tem aqui os simétricos e a partir, né, dos ângulos notáveis, você vai traçar aqui os simétricos e encontrar esses respectivos valores. O seno de 150, né? O seno de 150, perceba que ele é simétrico a 30, então ele vai ter o mesmo valor, ó. A mesma altura aqui do seno de 30 é o seno de 150. Quanto é que é o seno de 30? 1 meio. E o cosseno, ó. O cosseno também é parecido com o cosseno de 30, só que negativo. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Nesse caso, de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. E aí a gente vai para o seno de 180. Percebam que o seno de 180, ó, nesse caso ele vai baixando, ó, ele vai diminuindo novamente. E aí, quando chega aqui, o seno de 180, ó, é zero. Ok? Então, o seno de 180 é zero. E o cosseno de 180 é menos 1, né? Porque ele vai estar aqui, ó. Então, nesse caso, o cosseno de 180 é menos 1, ok? Continuando aqui, né? Vamos traçar aqui o seno de 210. O seno de 210, agora você vai perceber, ó, que o seno de 210, né? Percebam que ele é simétrico ao de 30. Só que o de 30 está do lado, né? Ele está positivo, porque ele está acima do eixo de x. Já o seno de 210, ele está abaixo, ó. Ele vai estar aqui. Ou seja, se o seno de 30 é 1 meio, o de 210 vai ser menos 1 meio. E o cosseno, né? O cosseno de 210 vai estar onde? Também vai ser negativo, ó, porque ele vai estar aqui do lado negativo do eixo x. Quanto que é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2, só que negativo, né? Porque vai estar aqui, tá certo? Continuando aqui o eixo de 225, né? O eixo de 225. Lembrando que o eixo de 225 é simétrico ao 135, que também é simétrico ao 45. Você sabendo aqui que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, né? Qual que é o seno de 225? Você vai perceber que ele vai estar
abaixo do eixo x, então vai ser negativo, né? Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, né? Então, aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno, né, de 225 tem o valor parecido com o cosseno de 45. E aí você sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, só que o de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque ele vai estar desse lado aqui do eixo x. Então vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Continuando aqui, né? Para finalizarmos aqui o terceiro quadrante, nós temos o seno e o cosseno de 240. 240 é simétrico a quem? A 60, né? Isso é simétrico a 60. Basta a gente saber a localização deles aqui e os sinais de positivo e de negativo. O seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 240 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Né? Por quê? Porque ele vai estar abaixo do eixo x. E o cosseno, no caso aqui o cosseno de 60, 1 meio. E o cosseno de 240, menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Por quê? Porque ele vai estar aqui ainda, ó. Certo? E aí a gente passa para o eixo x, né? O ângulo de 270. Então você percebe que o 270 está localizado bem aqui. Então o seno de 270 ele vem aqui neste eixo. Então ele é menos 1. Já o cosseno, ó, ele vem se aproximando. Quando chega em 270, o cosseno é 0. E aí, né, como eu havia dito, para finalizar aqui, nós temos o quarto quadrante. Lembrando, o eixo de 300, né, o grau aqui, 300 graus. O 300 ele é simétrico a quem? Ele é simétrico a 60, né? Você percebe aqui que ele é simétrico a 60. Então, o seno e o cosseno deles são parecidos. Lembrando aqui, o cosseno de 30, ó, de 300, desculpa. O cosseno de 300 está nesse eixo, certo? E o seno de 300 está nesse eixo. Ou seja, ele é simétrico ao 240, ao 120 e ao 60. Então, você lembrando aqui que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, resta você saber onde é que ele está localizado. Se ele está acima do eixo y ou se ele está abaixo. Se ele estiver abaixo, é negativo, ó. Né? Então, o seno de 300 é raiz de 3 sobre 2, negativo. Já o cosseno, né? Ele está localizado aqui, ó, de 300, é igual a 1 meio. E é 1 meio positivo, porque ele está desse lado aqui do eixo x. Certo? O de 315, né? O de 315. 315 é simétrico a 45, a 135, a 225. Então, resta você saber aqui onde é que ele está localizado, né? Se ele está abaixo, acima do eixo y, se ele está do lado esquerdo ou lado direito aqui do x, para você identificar, certo? O cosseno de 45 e o seno são iguais, né? Raiz de 2 sobre 2. Aí você percebe o seguinte, o seno de 315 vai estar aqui, ó, no eixo y. Então vai ser negativo. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno está aqui, então ele está do lado positivo, ó. Ele vai estar bem aqui assim, ó. E aí você percebe que é raiz de 2 sobre 2, positivo. Nós temos aqui o de 330, né, que é simétrico a 30. E aí você percebe que o seno é negativo, né, e o seno de 30 nesse caso seria 1 meio. Mas aí nesse caso o seno de 330 vai ser menos 1 meio, porque ele está abaixo do eixo x. E o cosseno vai ser positivo porque ele está desse lado, ó. E o cosseno de 30 é quanto? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Né? Então fica raiz de 3 sobre 2. E aí, né, para finalizar, nós temos o 360, né, graus. Fica mais ou menos por aqui. E a gente sabe que o cosseno de 360 é 1. Já o seno é 0. Então, o seno de 360 é 0 e o cosseno é igual a 1.
né? E aí nós finalizamos aqui a nossa tabelinha trigonométrica, né? Fazendo aqui o uso desses ângulos que nós temos aqui, tá bom? E aí, só para dar uma ajuda, eu peguei aqui um desenho do ciclo trigonométrico e adicionei aqui na videoaula. Nós temos aqui os ângulos notáveis, né? 30, 45, 60 e os seus respectivos simétricos, né? E aí, nós temos aqui, ó, 30, 45, 60, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 e 360. E aí eu coloquei aqui os respectivos senos e cossenos deles, né? Lembrando que o seno é o eixo Y e o cosseno no eixo X, ok? Espero que vocês tenham entendido.